José Basílio da Gama, mais conhecido como Basílio da Gama, patrono da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras, nasceu em 22 de julho de 1740, em São José do Rio das Mortes, atualmente Tiradentes, no estado de Minas Gerais. Embora nascido em Minas Gerais, logo após a morte de seu pai, devido aos problemas financeiros da família, foi encaminhado ao Rio de Janeiro, ingressando no Colégio dos Jesuítas, onde pretendia fazer noviciado para professor na Companhia de Jesus. Em 1759, durante o reinado de Dom José I em Portugal, a influência do Marquês de Pombal, os jesuítas, membros da Companhia de Jesus, foram perseguidos e expulsos do país. A partir deste evento, Basílio da Gama retorna à vida secular, pois aqueles que não se tornaram professores assim faziam. Basílio concluiu seus estudos e, entre os anos de 1760 e 1767, já como poeta, viaja para a Itália e também Portugal. Conhecido pelo pseudônimo Termindo Psipílio, é recebido em Roma, na Arcádia Romana, protegido pelos jesuítas que já simpatizavam com seus poemas. Em 1768, Basílio foi preso em Lisboa e condenado ao exílio, pois suspeitaram que ele estivesse ligado aos jesuítas, mas foi salvo por um epitalâmio, cujo pai era Marquês de Pombal, que simpatizou com Basílio e o perdoou, retirando-lhe a sentença, dele carta de nobreza e fidalguia, elevando-o ao posto de oficial da secretaria do reino. O poeta passou a entender mais sobre a política pombalina e identificar-se com ela. Em resposta aos feitos de Marquês de Pombal, Basílio escreveu o poema épico O Uruguai, em 1769. Poema que não lhe alterou o cargo e tampouco estreitou seus laços com Marquês de Pombal, mas o tornou extremamente conhecido. Em 1777, Marquês de Pombal sofre queda política, entretanto, o poeta continuou em seu posto. Em 1791, Basílio compôs o poema Titúbia. E em 31 de julho de 1797, aos 55 anos de idade, o poeta falece em Lisboa, Portugal. O poema épico Uruguai, de Basílio da Gama, é escrito em decassílabos brancos, ou seja, versos com 10 sílabas poéticas sem rima. É composto por apenas 5 cantos, ao invés dos 10 cantos de Os Lusíadas, e apresenta 1.377 versos e nenhuma estrofação, fugindo assim do modelo clássico de poemas épicos de Os Lusíadas de Camões. O objetivo central da obra é satirizar os jesuítas e agradar o Marquês de Pombal, o protetor do poeta. A base para a criação do enredo é a mitologia dos índios. O poema narra a luta dos portugueses e espanhóis contra os índios e os jesuítas, dos 7 povos das missões. De acordo com o Tratado de Madrid, Portugal e Espanha fariam uma troca de terras no sul do país. 7 povos das missões para os espanhóis e Sacramento para os portugueses. Os nativos locais recusam-se a sair de suas terras, travando assim uma guerra, e foram divididos em 5 cantos. No canto 1, o poeta apresenta já o campo de batalha coberto de destroços e de cadáveres, principalmente indígenas, e voltando no tempo, apresenta um desfile do exército luso-espanhol, comandado por Gomes Freire de Andrade. No canto 2, relata o encontro entre os caciques Cepé e Cacambo e o comandante português. O acordo é impossível porque os jesuítas portugueses se negavam a aceitar a nacionalidade espanhola. Ocorre então o combate entre os índios e as tropas luso-espanholas. Os índios lutam valentemente, mas são vencidos pelas armas de fogo dos europeus. Cepé morre em combate, Cacambo comanda a retirada. No canto 3, o falecido Cepé aparece em sonho a Cacambo, sugerindo o incêndio do acampamento inimigo. Cacambo aproveita a sugestão de Cepé com sucesso. Na volta da missão, Cacambo é traiçoeiramente assassinado por ordem do jesuíta Balta, o vilão da história que deseja tornar seu filho Baldeta cacique, em lugar de Cacambo. Observe-se aqui uma forte crítica aos jesuítas. No canto 4, o poeta apresenta a marcha das forças luso-espanholas sobre a aldeia dos índios, onde se prepara o casamento de Baldeta e Lindóia. A moça, entretanto, prefere a morte. O poema apresenta então um trecho lírico de rara beleza. No canto 5, o poeta expressa suas opiniões a respeito dos jesuítas, colocando-os como responsáveis pelo massacre dos índios pelas tropas luso-espanholas. Eram opiniões que agradavam ao Marquês de Pombal, o todo-poderoso ministro de Dom José I. Nesse mesmo canto ainda aparece a homenagem ao general Gomes Freire de Andrade, que respeita e protege os índios sobreviventes. Os personagens principais da obra Uruguai são General Gomes Freire de Andrade, o chefe das tropas portuguesas, Cataneu, o chefe das tropas espanholas, Cacambu, o chefe indígena, Cepé, o guerreiro indígena.
Balda, o jesuíta administrador dos 7 povos das missões. Caitutu, o guerreiro indígena e irmão de Lindóia. Lindóia, a esposa de Cacambu. E Tanajura, a indígena feiticeira. A importância e a influência da obra Uruguai. Depois desse período, essa influência foi diminuindo gradativamente. O sistema literário, segundo Cândido, 1961, é um sistema de obras. Brasílio da Gama escreveu Uruguai em alemão e Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Apesar de ambos serem poemas narrativos épicos, Os Lusíadas, Camões escreveu seu proêmio junto com a invocação às ninfas do Tejo. Depois de sua proposição e, por último, sua dedicatória, Basílio optou por escrever primeiro o proêmio, juntar a invocação com a proposição e finalizar, também com a dedicatória. E qual é a importância da obra Uruguai nos dias de hoje? Bom, a importância que ficou depois dessa obra foi o distanciamento da visão faculta, maior visão global e menos paixão. Estamos, como foi dito, há 2 séculos do Uruguai. Hoje, o peso de um resgate histórico nos leva a encarar com mais respeito e simpatia a causa dos indígenas e a encarar os métodos de colonização jesuíticos como menos desumanos. Naquela época, matar um não branco em nome das coroas ibéricas parecia algo perfeitamente natural, mesmo que esse fosse cristianizado. A luta pela consolidação do poder mostrava seu lado mais cru. Tudo surgia como desafio à implantação do poder português, a natureza, os índios, os jesuítas, cristãos corrompidos e até os aliados de momento, os espanhóis. O ato de se escrever em nível literário dificilmente nasceria de capricho individualista. No ser humano mediano, a dúvida pode levar à indecisão, ao impasse. Em Basílio da Gama, ele potencializa a criatividade. Sua obra apresenta aspectos dicotômicos entre iluminismo e fé católica, a defesa à coroa e seu exército paralela à exaltação do heroísmo indígena, contraposição de cenários, a natureza sul-americanas ao cenário Árcade, da Europa meridional. Frei José de Santa Rita Durão foi um religioso brasileiro, poeta e orador. Foi um dos grandes representantes da poesia épica brasileira na época da colonização. Santa Rita Durão nasceu em Cata Preta, nos arredores de Mariana, em Minas Gerais, no ano de 1722. Estudou com os jesuítas no Rio de Janeiro. Foi para um seminário na Europa e nunca mais retornou ao Brasil. Santa Rita Durão formou-se em filosofia e teologia pela Universidade de Coimbra, alcançando o título de doutor. Durante a repressão no período pombalino, Durão foi para a Itália, onde passou 20 anos. De volta a Coimbra, após a reforma realizada pelo Marquês de Pombal, passou a lecionar teologia na Universidade de Coimbra e posteriormente foi nomeado reitor da mesma universidade. Em homenagem à sua terra natal, o Brasil, escreveu o poema épico tomando como tema central as aventuras de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, palavra que é traduzida pelo autor como Filho do Trovão, apelido que, segundo ele, os índios tupinambás deram ao náufrago português quando vinham usar a arma de fogo. O poema épico Caramuru foi dedicado a Dom José I, a quem solicita atenção ao Brasil e aos indígenas. Para a realização de sua obra, pediu inspiração a Deus. Santa Rita Durão faleceu em Lisboa, Portugal, no dia 24 de janeiro de 1784. O poema épico de Santa Rita Durão é escrito em decassílabos rimados com divisão em cantos e estrofes. Imita, assim, o esquema tradicional imposto por Camões em Os Lusíadas. É composto por 10 cantos e, de acordo com o gênero, ela se divide em 5 partes: proposição, invocação, dedicação, narração e epílogo, e segue o esquema camoniano, usando a 8ª rima, observando a divisão tradicional em preposição, invocação, dedicatória, narrativa e epílogo. O tema central do poema Caramuru narra o naufrágio de Diogo Álvares Correia, na costa da Bahia, e suas aventuras amorosas com as Índias, sobretudo com Paraguaçu e Moema.
Também há o uso de linguagem mitológica e do maravilhoso pagão e cristão, rigorosamente nos moldes camonianos. Nesse poema, Santa Rita Durão conta as aventuras do descobrimento e da conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Correia, após um naufrágio no litoral nordestino. É considerado uma exaltação da terra brasileira, na qual o indígena é visto como um bom selvagem. A narrativa é voltada a aproximar o índio da sua civilidade e não apenas de catequizá-lo. O poema é dividido em 10 cantos. O canto 1. Na primeira estrofe, o poeta introduz a terra a ser cantada e o herói propondo narrar seus feitos. Na estrofe seguinte, pede a Deus que auxilie na realização do intento, e na terceira a oitava estrofe, dedica o poema a Dom José I, pedindo atenção para o Brasil, principalmente a seus habitantes primitivos, dignos e capazes de serem integrados à civilização cristã. Da nona estrofe em diante, canto 4. O temido invasor noturno é o Caeté Jararaca, que ama Paraguaçu perdidamente. Ao saber que ela está destinada a Gupeva, declara guerra. A guerra tem início e Paraguaçu também luta heroicamente, e no momento de perigo é salva pelo amado lusitano. Canto 5. Depois da batalha, os amantes discorrem sobre o mal que habita o ser humano e qual a razão de Deus para permiti-lo. Em seguida, em Itaparica, o herói faz com que todos os índios se submetam a ele, destruindo as canoas com as quais Jararaca pretendia liquidá-lo. Canto 6. As filhas dos chefes indígenas são oferecidas ao destemido Diogo, para que este honre com o seu parentesco. Como ama Paraguaçu, aceita o parentesco, mas declina as filhas. Nas demais estrofes do canto, a história do descobrimento do Brasil é contada ao comandante do barco francês. Canto 7. Na França, o casal é recebido na corte e Paraguaçu é batizada com o nome de Rainha Catarina de Médicis, mulher de Henrique II, que lhe serve de madrinha. Diogo lhes escreve tudo o que sabe a respeito da flora e fauna brasileira. Canto 8. O canto 8 descreve as terras da Bahia, suas povoações, igrejas, engenhos e fortalezas. Também fala sobre seus governadores, a luta contra os franceses de Villegayon aliados aos tamoios. Discorre sobre o ataque de Mendissá aos franceses no Forte da Enseada de Niterói e sobre a vitória do Estácio de Sá contra as mesmas forças. No canto 9, prosseguindo em seu raciocínio, Catarina Paraguaçu descreve a luta contra os holandeses que termina com a restauração de Pernambuco. Por fim, no canto 10, a visão profética de Catarina Paraguaçu acaba se transformando na da Virgem sobre a criação do universo. A história de Pereira Coutinho é narrada, enfatizando-se o apoio dos Tupinambás na dominação do campus da Bahia e no povoamento do recôncavo baiano. Os personagens principais da obra Uruguai são General Gomes Freire de Andrade, o chefe das tropas portuguesas, Cataneu, o chefe das tropas espanholas, Cacambu, o chefe indígena, Cepé, o guerreiro indígena, Balda, o jesuíta administrador dos 7 povos das missões, Caitutu, o guerreiro indígena e irmão de Lindóia, Lindóia, a esposa de Cacambu e Tanajura, a indígena feiticeira. O Caramuru. Tudo que se sabe ser verídico nessa história é a relação de Diogo, conhecido como Caramuru, com a Catarina, Paraguaçu, um idealista que tinha o poder de antever os confrontos que desenrolariam futuramente entre os colonizadores e os holandeses. Também é real a ida do casal ao continente europeu para que a Índia passasse pela experiência do batismo e os dois pudessem contrair matrimônio. E logo depois, eles voltariam para o Brasil. Tudo mais o considerado lenda, sem qualquer base histórica institucional. Ou seja, o que não influenciou basicamente as pessoas depois de ler a obra, pois tudo que falava nessa obra era história institucional. O autor segue o estilo do autor português Luís Vaz de Camões. Ele se vale igualmente dos mitos gregos, das visões oníricas e das profecias. Além disso, registra dados muito importantes sobre os nativos de nosso país. O índio é enfocado sob o ângulo da conversão ao cristianismo, pelo menos na visão fictícia, o protagonista de um devoto nato. Ou seja, naquela época, como todo mundo sabe, os índios eles eram forçados a se voltarem para o cristianismo, o que influenciou bastante naquela época.
Até porque, como todo mundo sabe, isso realmente aconteceu. Até porque as missas eram feitas do lado de fora das igrejas para que todos os índios participassem. E há várias obras que mostram as cenas registradas com todos os índios do lado de fora, escutando o padre. Essa obra mostra o poder e a voz dos índios, como um poder de individualismo, que cada pessoa poderia escolher a sua própria religião e a sua própria cultura.